Ufa, que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Aí está, bom dia, pessoal. Quinta-feira, hoje sim, quinta-feira. Olha que dia maravilhoso. Céu azul, algumas nuvens no céu, patati, patatá. A Sheila já tá me aguardando. Já tocou ali, 22 pilinhas. Nem deu tempo de ligar o Gigo pra ele me traduzir a corrida, mas o destino me move. Shopping Moinhos de Vento, aqui da Cavalhada, aqui numa das travessas da João Vedana, do bairro Cavalhada. Aí está, bom dia, pessoal. Quinta-feira, 22 de maio de 2025. Agora são exatamente meio-dia, 3 minutos. Coisa boa. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, toda essa adrenalina é música. Como diria o Porã, música muda tudo, né? Deixei lá no stories do Instagram a musiquinha que eu tava escutando agora, assim como quem vai a merda, que me jogou a adrenalina lá em cima, para buscar a minha primeira passageira do dia, minha principal passageira do dia, por enquanto, a Sheila, né? Mais um dia de luta? Pode dizer que sim, né? Mais um dia de luta como motorista de aplicativo pelas ruas de Porto Alegre. Gostei dessa frase. Tenta lembrar dela amanhã. Mais um dia de luta pelas ruas. Mais um dia de luta como motorista de aplicativo pelas ruas de Porto Alegre. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Infelizmente, às vezes, apenas uma corrida é necessária pra baixar a adrenalina, né? Às vezes. Pronto, caí na realidade. Está muito eufórico meu gosto. E é perigoso sair assim também. Sair baixo astral é ruim, terrível. Mas sair na euforia também pode ser perigoso. Pode ser uma pegadinha pro teu cérebro. Achar que as coisas estão bom. Não, tem que ter o choque de realidade. Tem que ter o choque de realidade o tempo inteiro. Se realmente tá bom, bora comemorar, gritar e jogar fogos de artifício. Agora, se não tá, bora focar e fazer as contas direitinho, né? Meio-dia 32, parei aqui na Tobias, em frente à saída de uma garagem. Acabei de deixar a moça aqui na saída da Tobias, na entrada da Tobias, ou saída. Tu escolhe aí, tá? Se tu tá indo é entrada, se tu tá saindo é saída, ou merda. Do Shopping Moinhos. Já liguei o Comfort, deixei o X desligado um pouquinho, ver o que vai acontecer. Porque eu tô numa região confortável, num horário confortável. Só que o estagiário não tá nem aí pra minha estratégia, pro meu planejamento, né? Essa é a realidade, essa é a mais pura realidade. Pega, né, Moisés? Eu tô cansado de falar na teoria dos recuos, né? Eu queria filmar e mostrar bem a papagaiada que a moça tá fazendo. Na verdade não é uma moça, é uma véia. Eu acho que é um Virtus. Eu tô na frente do 737 da Félix, um prédio comercial que tem aqui, que tem um baita de um recuo para embarque e desembarque. E eu tô numa vaga de área azul. Ou seja, tá tudo certo comigo. O único problema é que eu não paguei a tarifa do estacionamento da área azul, no caso, né? Mas no mais tá tudo certo. Daí se parou um Virtus atrás de mim, não dá pra ver, né? Não sei se tá esperando alguém, se tu vai desembarcar alguém. E simplesmente empacou na entrada da área do recuo e tá me buzinando. Buzinou antes de eu começar a falar com vocês. Daí parou. Pra que eu saia daqui. Se tem à minha direita uma baita de uma área de recuo. Esses carros de merda que fazem o trânsito de Porto Alegre das grandes cidades. Eles não fazem a menor noção do que estão fazendo na rua. Não tem a menor noção de espaço. Não entende o funcionamento do trânsito. Deixa eu lá buscar. Ali deu pra levar. Ó, eu saí agora estacionou, ó. Estacionou. Eu tava estacionado. Tava fazendo um plantão pra sair, levar pro Marista. Lá da Champanhar. A Lília, aqui da esquina, ó. Tá ali ela. Ó o scanner. Vai comigo. Essa vai comigo. Oi, a Lília? Vamos dar. Isso, porque tem mais pessoas tomando café. Uma vez o YouTube cortou um take meu que eu fiz. Lembra quando o Lucas Abate me entrevistou lá no Ecoposto? Quando eu instalei a câmera da 99 no Focus? Outros tempos, né? Outro carro, outra vida.
outros aplicativos, outras perspectivas, mesmo motorista. Fica o convite aqui, assim como quem vai a merda, esse assunto era só pra falar sobre o café que tá caro. Outro dia eu comentei aqui sobre isso, né? Café tá caro, não sei o que, mas a gente entende o motivo, ou pelo menos existe uma explicação, né? Já aplicativo desses aí que nós estamos trabalhando, não tem explicação nenhuma, né? Enfim, lembra que eu falei aqui 2, 3 dias atrás? Pois é, o Rafa Gomes está falando a notícia no Pretinho Básico aí sobre café, daí eu lembrei de falar pra vocês. Mas aí já veio esse devaneio na minha cabeça. O Lucas Abate me entrevistou lá no Ecoposto, né? E daí a minha entrevista foi pra Rádio Gaúcha. E daí eu gravei no dia daquele vídeo lá. E o YouTube cortou. Deu o quê? 30 segundos, eu acho. E eu fiquei, pô, bom esse algoritmo do YouTube, né? Porque era uma gravação do dia, já tava no banco de dados deles lá, pra os caras saberem que aquilo ali era um conteúdo de terceiro, né? E eu tava usando, enfim, né? Direitos autorais. Não sei pra que essa fala, mas enfim, deixar o convite então assim pra vocês que chegaram agora de paraquedas e tal. E mesmo aqueles mais antigos, dá uma vasculhada no vídeo lá e procura uns videozinhos lá de 2018, 2019, 2017, né? Dê uma olhadinha assim, faça sua crítica, deixa seu comentário no vídeo de lá, né? Só pra eu saber que vocês estão vendo agora. Assim como quem vai amar, se tiver tempo também, né? Se não tiver tempo, tá tudo certo. Pegar mais uma aqui na PUC, agora são 1h20, levar ali pro bairro da Chácara. Olha só, um cara entrou na parada do bus, assim, ó, os caras todo atravessado. O que isso aqui é perseguição, só pode ser, tia. Sem dúvida, não tá na contramão na parada do bus, um gol. Lembram do Ganso? Cadê a Rosinha? Ué, cadê a Rosinha? Enfim, trouxe aqui pro condomínio Porto Rio Grande, que foi na frente da Rua do Ganso. Cadê a Rua do Ganso? Fecharam a Rua do Ganso. É lá embaixo, mas eu não vou lá. O colega disse que Ganso eles usam pra se referir aos policiais civis. Não entendi muito a referência de um beco todo marcado com ganso e isso ser referência a policial civil. Mas enfim, né? Lembra do ganso? Dá uma procuradinha nos rios lá do Insta, que bombou, viralizou. Tem lá, sei lá, umas 30, 40 mil views quando eu estive nesse bequinho aqui no Jardim Protásio Alves. Eu testemunhei todos os postes daquela rua. Tava pichado ganso. Eu levantei a bola perguntando do que se tratava, né? Não entendi até hoje o que significa, mas eu acho que é algum código dos guri. E não me envolvo mais com isso antes que sobe pra mim. 5:02 da tarde, então trouxe a moça aqui que eu peguei lá no business do Iguatemi, naquele prédio lá na frente, na Nilo, e trouxe aqui pro Porto Rio Grande. Agora eu vou até um posto que tem aqui na frente que eu vi na passada, pra mijar como se não houvesse amanhã. Depois eu vou achar uma corrida pra me movimentar pra algum lugar. Na sequência eu vou almoçar e tô a fim de ler a Bíblia hoje. Tô ansioso, tô bem ansioso e espero que me ajude. Eu compartilho contigo. Cara, esse personagem novo do Léo Oliveira, o Mendigo, é muito bom, né? Eu me divirto. Eu me divirto com o Gordo Léo. Já levei ele uma vez, sabiam disso, né? A nota dele era 4,75. Ah, mas que banda que eu tenho que dar aqui, tia. Vargas Neto, eu tô meio perdido. Não sei se realmente tá certo esse seu ex. Ele tá dizendo que eu tenho que ir pra esquerda, mas na minha cabeça era pra direita. Vou pra direita, eu acho que é pra direita. Vou pra direita, ponto. Feeling, sentimento feeling. Peraí, no posto aqui na Protásio. Eu tô aqui. É impressionante a quantidade de corrida que eu recusei. E a maioria delas tinha um padrão. Elas vinham no Tururu, eu recusava no Tururu. Elas vinham na exclusiva, eu recusava na exclusiva. E às vezes elas repetiam, pediam 2 vezes. Davam 2 voltas. A quantidade de corrida que eu recusei, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos ali. Agora são 2h04. Uns 10 minutos. Uns 10 minutos acho que é mais certo. A
quantidade de corrida que eu recusei. Comfort X. Aqui chama Comfort longe, chama Comfort 3 km. Que não tem motorista por aqui, é que nem Zona Sul, eu acho. E tem um povo aqui, né? Uma região altamente densa em relação à população. Tô aqui no bairro Mário Quintana, para Tazeolos, para quem não pegou referência. Eu vou pegar aqui agora só pelo destino uma corrida, 1,54, se não me engano, quilômetro. Mas vai me levar para Taquara, Avenida Taquara, no bairro Petrópolis. E é uma das mais próximas que eu recebi para buscar. Agora tá dando 1,4, acho que era 1,7 quando eu recebi a chamada. Uma das mais próximas para buscar. Então eu vou pegar pelo destino, me movimentar para o bairro Petrópolis, daí lá vou chamar Sombra para almoçar. E patati patatá. Mas sobre o Léo Oliveira, nunca mais peguei ele, também é 475, né? Aquele dia provavelmente eu esqueci de filtrar as notas. Mas a gente fina pra caramba. Fica o meu convite para quem não conhece o programa Pretinho Básico. Não é daqui de Porto Alegre, não é do Rio Grande do Sul, não conhece. É um programa que está na Rede Atlântida. Eles têm 2 edições diárias, a 1 e a 6 da tarde, para quem está escutando via rádio, e também ao vivo no YouTube, no canal ATL TV. E os episódios também vão ao ar, depois da transmissão, eles ficam no Spotify. Então pode ver a hora que tu quiser, quando tu quiser, da forma que tu quiser, pela TV, pelo celular, pelo Spotify, enfim. Vale muito como uma forma também de alívio da ansiedade, por que não? E peguem 2 horários assim que me ajudam bastante. Que dá umas 2 é justamente quando eu tô começando a engrenar no trabalho, e normalmente quando eu começo a passar raiva valendo. Porque passou normalmente 1 hora, 2 horas que eu tô trabalhando, daí chega nessa hora assim, o cara tá pensando sempre, vai vir, e daí vem um Pretinho Básico. Daí vem umas piadinhas e tal, aquela coisa toda, umas bobagens, eu dou risada, dou uma relaxada. Quantos passageiros deixam eu falar, na verdade, né? E o horário das 6 também, que é aquele horário da putaria, que tu fica parado no trânsito, passando raiva com os SUV. Normalmente eu escuto todo o programa das 6 sempre com passageiro dentro do carro, porque é um horário que não se faz mais que 3 corridas pela tranqueira, né? Dependendo de onde tu está. No máximo 3. Na maioria das vezes só 2 corridas tu faz, eu no caso. E sempre na tranqueira, no ranking par, enfim. E também é um horário que me ajuda bastante nessa questão de ansiedade e tal. Fica a dica então, de graça esse jabá aqui para o Pretinho Básico. E se... Vão lá, comentem, repostem, mandem para eles, mandem pros guris lá. Outro dia, inclusive, me deram os parabéns no dia do meu aniversário. Tô chegando aqui para pegar passageiro que eu nem vi nome, no meio da vila. Dizia Vargas Neto, mas aqui pra mim agora é Rua 8. Vargas Neto dizia no card de chamada ali do Uber. Cadê a passageiro ou passageira? Viviane. Ah, tá ali, ó. Esperando dentro de casa, pronta. Tem uma viandinha. Será que ela vai comer aquela comida aqui no carro? Oi, Viviane. Tudo bom? Tá com uma viandinha que nem a minha. Uma marmitinha cor-de-rosa. Boa tarde, Viviane. Tudo bem? Boa tarde. Lá na Taquara, né? Isso. Preguiça que eu tenho dessas gente, sabe? Desses passageiros. Quando eu trazia a Viviane aqui pra Taquara, entre uma sinaleira e outra da Protásio, eu consegui ler um comentário do rapaz que se identificou com a historinha que eu contei do Henrique ontem. O Henrique, passageiro que desceu para carregar as coisas, as compras do Bourbon, enquanto o passageiro dele estava bem sentado, esperando que ele o fizesse. E daí ele se identificou, né, contou o que aconteceu com ele, uma situação que tá no comentário do vídeo de ontem, tá? Só ver lá direitinho, procurem lá. Deixa de ser preguiçosos também. Que ele foi ajudar a senhora a descarregar as compras e daí derrubou uma sacola, ou caiu da sacola, isso eu não entendi. Uma latinha de cerveja, e a latinha de cerveja estourou e a mulher xingou ele como se ele fosse irresponsável por não carregar bem por não descarregar bem as compras, enfim. E daí ele pegou e jogou R$5 dentro da sacola da cerveja, né, tipo, como forma de pagamento.
Enfim, são situações que... E enquanto eu li esse comentário, que era longo assim, tinha umas 3 paginazinhas do... A minha passageira tava passando fio dental nos dentes. Não, aquele potinho ali. Não, ela não comeu no carro. Os cor-de-rosa que eu citei. Ela não comeu no carro. Provavelmente é o lanche dela. Ela vinha assim, como se ela estivesse no banheiro, né? Porque nem na sala da casa ela deveria fazer isso, na minha concepção. Como se ela estivesse no banheiro da casa dela, na frente do espelho. Eu olhando no retrovisor, eu não acreditei pelo movimento, né? E ela estava fora do meu ângulo de visão, assim. Eu não conseguia pegar ela 100%, só... E daí eu olhei de novo, encarei ela e ela me olhou como se eu fosse o espelho, sabe? Disse, meu Deus do céu, aonde que a gente vai parar? Cara, que preguiça que me dá dessa gente, sabe? Que preguiça. Enfim, eu acho que eu não vou ficar aqui. Não tocou nada. Mas aqui... Ah, tá ali na frente tem uma vaga que é permitida à direita, que eu acho que tá liberado. Não tá. Não, mas tem uma outra vaga aqui na frente de uma escolinha. Essa hora não é a hora de entrada nem de saída de escola, né? A hora são 2:30 da tarde. Vou parar aqui, vou almoçar. E depois eu vou fazer uma leitura com vocês. Mas o que tem antes da leitura? Alerta para cenas repugnantes. Eu juro pra vocês que vai ser só um gole da minha cervejinha bem gelada aqui, tá? Só mais um. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Só mais um, eu prometo que é a última. Andréia me chamou hoje de manhã. A Andréia é parceira lá da Objetivo Alto Benefícios. Daniel, tu precisa dizer pros guris. Que tá acabando o desconto vitalício de 15% na mensalidade. Se tu fechar o contrato o quanto antes. Tu sabia que no Objetivo Auto Benefícios a proteção veicular está com 15% de desconto vitalício das mensalidades? Exatamente, mas a André me chama a atenção, Daniel, avisa eles, está acabando. Sejam rápido, corram e até o final do mês, se tu fizer teu contrato, fechar teu contrato, definir tudo certinho, bonitinho, tu ainda vai ter um baita de desconto, na taxa de adesão. Não sabe o que eu estou falando? Proteção veicular da Objetivo Auto Benefícios. A empresa está chegando no mercado agora aí com uma proposta bem bacana, bem interessante. E fui convidado nos últimos dias, para quem tem acompanhado os vídeos, a fazer essa campanha. Primeira publi oficial do canal Diário de Uber, que delícia, né? Já foram 3 contratados nessa última semana. Fico bem feliz pela confiança, muito obrigado. Citei o Felipe outro dia. E muito obrigado. Depois teve o Jonathan, lá de Santa Cruz. O Felipe é de Cachoeira. E teve também o Leonardo. O Leonardo que acho que é aqui de Porto Alegre. O Leonardo inclusive me entrou em contato comigo no Insta e tal, trocou uma ideia, né? Então obrigado a vocês 3 que confiaram em mim, confiaram no André e confiaram no Objetivo, principalmente, que o objetivo na real é confiar no Objetivo, né? E tá tudo certo. É isso aí, pra aí. A chave girou, a roda rodou e a engrenagem não quebrou. E enfim, fica o convite, se tu tem, né, veículo aí, não precisa ser, não é, eu falo para motorista aplicativo que grande parte do meu público é motorista aplicativo, mas eu sei que tem gente que não é e tal. E na maioria o pessoal tem carro, enfim, moto, van. Não é só para motorista aplicativo, é para um perfil em geral de motoristas. Se tá rodando por acaso sem seguro, sem proteção, ou tá em vias de renovar, ou tá insatisfeito com a tua companhia, acesse o link aqui na descrição do vídeo, faça uma sabatina na Andréia, faça sua cotação lá e venha proteger o quanto antes o teu patrimônio, o quanto antes a tua vida. Lembrando, 15% de desconto
vitalício em todas as mensalidades, além de um baita desconto na taxa de adesão se tu fizer isso até o final do mês de maio. Lembrando que hoje é 22. Bora lá entregar mais um capítulo da Bíblia do Lebrão. Vamos lá então. Liguei o aplicativo aqui, tocou 9,82 para Felicíssimo da Taquara. Não vamos. 82 centavos o minuto. Não vamos. Não vamos, porra. Se fosse 20 pila, 25 pra levar, pô, daí tá, isso muda a minha vida. 8,92 não vai mudar. Sacou? Foi raciocínio? Ontem a gente leu Sabedoria, né? Ou parte dela, pelo menos. Livro de Provérbios, capítulo 1, eu li no final de semana. O propósito e o tema, acho que era isso, né? Daí ontem eu li a Sabedoria. E agora nós vamos ler o capítulo 3, as recompensas da sabedoria. Mas é tudo sabedoria, agora que eu me dei conta. O 2 é o valor da sabedoria, o 3 é as recompensas da sabedoria, o 4 a sabedoria é a suprema. Ah, gostei do 4, hein? 4. Tô louco pra chegar no 4, na verdade. Ah, esse aqui tá cheio de pi. O rapaz falou ali que o significado do pi, eu esqueci. Vamos lá então. Livro de Provérbios, capítulo 3, as recompensas da sabedoria. Pessoal, isso é uma dica, tá? E qualquer leitura. Pode ser inclusive um cigarro embaixo de uma árvore dessa. Dá uma desligadinha, 5 minutos, 10 que seja, 15 às vezes. Você não vai esquecer de voltar depois, né? Eu tô curtindo isso aqui. Não tá me atrapalhando em nada e tá me ajudando. Mesmo que eu, por vezes, não entenda o que está acontecendo aqui. Os guris são cheios de nome estranho, né? Os contextos, estou por fora de todos os contextos. Só o fato de eu estar tirando. Se bem que o aplicativo está ligado, né? Vamos lá então. De novo, o livro de Provérbios, as recompensas da sabedoria. Esse aqui é o livro mais vendido da língua inglesa. Sabiam disso? A Bíblia de King James. É uma versão que o rei James, King James no caso, mandou fazer uma tradução, se não me engano, 14 pila pro Louvre, pra buscar na John Abbott. Na próxima, essa não me convenceu ainda. Essa aí até poderia fazer. Talvez eu me arrependa depois. A Bíblia do rei James, essa. Ele mandou fazer uma versão se não me engano, da Bíblia grega. Podem deixar os comentários aqui. Já deixaram, inclusive, lá atrás, quando eu trouxe essa dúvida. E, por sinal, isso que eu sei foi vocês que me disseram. Eu não procurei a informação de verdade. Ah, não, eu procurei no Google. Tá, isso aí eu descobri. Que é o livro mais vendido da língua inglesa, é a Bíblia de King James. Tá, essa aqui é só uma versão, uma edição, na verdade. Esse livro existe, essa tradução, desde 1611 aqui, ó. E foi feito para a igreja anglicana. Se eu não estou errado, tá? Então agora sim, vamos lá. Chega de enrolação. O livro de Provérbios, capítulo 3, as recompensas da sabedoria. Vou tentar agora só me concentrar no texto, para não me perder. E ver se flui. Eu vou até tocar, combinado? Daí aparece depois, no próximo take, o cara com uma barba desse tamanho, assim, branca, né? Finalizando já. 9 pila não. 9 pila não me movimento também. Capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Estamos falando das recompensas da sabedoria, tá? Não podemos esquecer disso. Porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Eles quem? Eles quem é o sujeito dessa frase? Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Tu nunca viu um cara lendo a Bíblia numa sombra? Hoje? Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje, naquele banheiro que eu fui lá no posto BR. Bem na frente tinha uma caminhonete, uma Renegade, estacionada bem na frente do banheiro. E no painel do cara tinha uma Bíblia também aberta. Eu tinha deixado o celular em casa, dentro do carro. Que é minha segunda casa, vamos combinar, né?
Porque senão eu teria tirado uma fotinha ali, mostrado e tal. Assim, olha só, versículo do diário, estamos chegando em mais seguidores e pá. Brincadeira, muita gente anda com a Bíblia pra cima e pra baixo, tá tudo certo. E uma forma de proteção também, né? Alfredo Gomes, um abraço pra ti, meu bruxo, lá de Canoas. Ele falou que uma vez ele se livrou de um assalto, porque o cara, o assaltante dentro do carro dele, acho que era isso, abriu a porta-luvas e tinha a Bíblia dele. E ele, acho que é isso a história. Alfredo, se eu estiver errado, me corrige aí, deixa no comentário. Eu sei que tu vê todos os vídeos, faz dias tu não comenta por sinal, hein? Hashtag fica a dica. Versículo 4, assim acharás, tá, de novo, o 13 então, que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. 5. Confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. 14,83. Barros Cassal, Carlos Gomes, 74 centavos minuto. Não, na próxima a gente vai. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Honra, eu gostei dos ganhos aqui, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, viu? Ó, tem que honrar o Senhor, meu, ô merda, né? Pô. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Agora tu veio. Então, se eu honrar o Senhor com os meus bens e com os meus ganhos, vai vir um monte de vinho, tá ligado? Brincadeira, tá? É a minha tradução, a minha reação. Versículo 11. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da tua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige. Viu? Essa eu sabia. Né? Tu não vai orientar aquele que tu tá cagando por aquele cara. Tu tá cagando por aquele cara, tipo, que se foda. Agora, se tu gosta do cara, tu quer o bem, como eu gosto de ti, quero teu bem, por isso que eu quero que tu saia dessa merda o quanto antes, tu vai lá e tenta te orientar, né? Porque quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ou filho em quem se deleita. Isso aí, dos meus filhos. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Estamos chegando numa seara que eu tô gostando, valendo aqui, hein? Porque sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, e o seu lucro que o fino ouro. Olha só, tia. Nós estamos falando da sabedoria, tá, pessoal? Ela é mais precisa. Ó, comecei a me arrepiar. Valendo. Tá vindo alguma coisa aqui, ó. Só falta uma corrida boa. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Não entendi essa. Essa eu não entendi. O que mão tem a ver com isso? Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Essa veredas aqui tá me atrapalhando, sabe? Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela. 17 pilas por ad belas. Tá, vamos dar. Essa aí me leva. Tá, tô a 350 metros do Pedro, 2 minutos de distância. Ele tá aqui na João Albert, tô na Taquara. Tem que levar lá pro Praia de Belas, Avenida Praia de Belas. 17 pila, tio. Essa corrida era pagar 22, 25 reais. Deve ser pro Tribunal do 14,32 é o Tribunal do Trabalho, né? Só concluir então aqui. Bom, eu acho que amanhã eu volto nesse mesmo aqui que eu tô gostando. Os seus caminhos são os caminhos de prazeres e todas veredas de paz. Eu parei no versículo 17, eu acho que é isso. O Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento as profundidades se rompem,
e as nuvens gotejam o orvalho. Agora começou a dar uma devagada. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Acho que ele quis dizer quando o cara falece, né? Mas enfim, acho, né? Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Tem alguém atrás de mim que tá me filmando. Acho que é um colega. Não tá me filmando, não. Ele só tá mexendo no celular, descarregando passageiro. É um colega. Eu achei que fosse um colega inscrito. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder da tua mão fazê-lo. Vamos finalizar com essa frase então. Não retenhas o bem a quem é devido, né? Quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Ou seja, quando for estiver sob tua responsabilidade, deixa o bruxo ser feliz, né? É isso aí, pessoal. Obrigado, me fez muito bem. Desculpe qualquer fala minha que possa ter sido mal interpretada. Tá descarregando o porta-malas, né? Tá descarregando a mala pra um rapaz. Um velho descarregando a mala pra um rapaz. Não sei se ele é motor de aplicativo, parece ser. Descarregou a mala pra um rapaz. Perder uma noção, sabe? Que preguiça dessa gente. Tá, deixa ele buscar o Pedro, que ele já não tá entendendo nada. Por que o carro não se mexe, né? Tinha esquecido dele. Praia de Belas, 14h32. Vamos dar ele no meio. Agora tu veio 5 para as 3 da tarde. Aqui, ó, só dobrar a direita e a esquerda já cheguei. Já era. Um Enzo aí, ó. Um Enzo esperando provavelmente um Comfort que não tocou pra mim. Por sinal. Ou é o Black, talvez. Ou que sal o pai dele. Eu não posso sair daqui. Hashtag teoria do recuo. Já falei da teoria do recuo pra vocês hoje? Não, né? E da do bumerangue. O bumerangue também não falei? A teoria do bumerangue é aquela que tu sai de um lugar e tu volta pra ele assim como quem vai a merda no mesmo dia, depois de 3, 4, 5 corridas. Estou aqui no Fênix 737, onde eu acabei de finalizar a dona Rosane, que veio para uma consulta provavelmente, com uma pastinha de exames no laboratório e máscara. Acho que ela vai estar gripada ou qualquer coisa que o valha, porque ela vinha fungando e tossindo e quase morrendo, na verdade. Enfim, agora são 13h40. Então essa é a teoria do meu bumerangue, né? Tu vai lá, pega no endereço, pá, e depois... Eu estive aqui mais cedo, lembro? Que eu filmei o Virtus, que se atrapalhou atrás de mim, me buzinando, quando eu estava estacionado na vaga direitinho de estacionamento, na parte externa do recuo, no caso. Ali eu tava filmando e tal, voltei aqui. E a teoria do recuo tu fica ali até alguém chegar, ou alguém até tocar alguma coisa, né? E sim, já tocou. Enquanto a véia descarregava ali, eu desligava o aplicativo, desligava. Eu fiquei off, esqueci de desligar o X, tô com uma X que eu vou fazer. E pelo movimento agora do horário, vou me levar lá para perto do Guatemix, 15 pilas, pegar aqui na 24, e na frente do Parcão. Então tá, teoria do bumerangue, check. Teoria do recuo, check. Vamos pra próxima agora. Feito aqui então, agora vamos ali só de Comfort nesse momento. Vamos ali no posto BR, posto Nonemacher, ali na frente do Bourbon Country. Tô aqui na Canané, Vila Jardim. Trouxe a senhora lá da 24 pra cá. Peguei uma coleção de SUV boca aberta. Puta que pariu, sabe? Fizeram uma rótula diferente aqui. Não, eu que tô enganado. Eu que faz tempo que não passo por aqui mesmo. Tá mal colocada essa rótula aqui, ó. IP, Nilo Peçanha, Cananéia e Avenida Circular. Por sinal, isso aqui tá tudo errado, né? A preferência é minha, você sabe, acreditem nisso.
A preferência é minha. O pare tá ali pra todo mundo, ó. Mas ninguém que vem pela Nilo para. Ninguém que vem pela Nilo para. Ninguém. Porque a Nilo é a avenida principal nesse contexto, né? Mas tá ali, ó, placa de pare, ó. Ninguém para. A moça parou. Se deu conta agora. É inacreditável. É tão difícil de enxergar um negócio desse. Será que os guri, aquele que veste azul, não se dão conta disso? Tira aquela placa, é uma rotatória, merda. Não é nem pra ter placa, preferência de quem tá dentro. Olha só que sol maravilhoso. Mas enfim, só queria falar mal das SUV mais uma vez. Que loucura, né? Impressionante a quantidade de bunda mole que tem nesse trânsito, se arrastando, mexendo no celular. Aquela Anitta ali parecia uma procissão Nossa Senhora dos bunda mole, sabe? Inacreditável, era meio por hora. Daí as pessoas ficam... Primeira tela é o celular, a segunda tela seria, né, a visão do carro. Daí qualquer sombra que se mexe eles param, porque eles não estão prestando atenção. Ó, 12 pila pra onde? 1, 2, 3, 4. Moinhos de vento, Quintino, vamos dar ali. Pegar na Nilo, vamos dar ali. Mais uma teoria do bumerangue. Eu não filmei na primeira vez que eu vim aqui, mas eu citei que eu peguei a moça que eu levei lá para Porto Rio Grande, aqui no business do Iguatemix. E agora tocou de novo no business do Iguatemix. Isso se o Fábio não errou, né? Porque às vezes o pessoal tá na portaria principal, não consegue pedir o aplicativo direito, daí marca aqui. Só que se tu entra aqui, tu não consegue na principal. Você tem que ir lá na puta que pariu e voltar, senão eu não faço. Eu cancelo. Ou chamo passageiro, né? Mas os passageiros não entendem. Eles não conseguem, né, Moisés? 16 e 7, então 4 e 7. Pegar isso aqui pra levar pra Quintino 665. Bem na frente do União, deve ser o que? A Cobase? Não, é Pets lá, né? Deve ser a Pets. O que ele deve ser? Deve ser um trabalho no mercado financeiro. A mulher ligou dizendo que tem que comprar ração pro gato deles. E ele tá indo e antes de chegar em casa, ele deve passar na Pets pra comprar ração pro gato deles, né? E quiçá areia também, né? Que esses gatos mijam pra caramba. Infelizmente aqui no YouTube eu não posso colocar música, né? Por causa de direitos autorais, uma vez que o conteúdo do YouTube é monetizado, uma vez que eu ganho mesmo que centavos por views e tenho conteúdo de terceiro, o aplicativo não permite, tá tudo certo. Já o Instagram não é assim, eu não ganho por views, então eu posso colocar música e tal. Nunca pelo menos tive problema com isso. E é muito louco essa questão das músicas, né? Eu acho que eu falei mais cedo hoje, inclusive, não sei se foi aqui ou se foi no Insta. Música muda tudo, né? Te dá uma energia, te dá uma vibe diferente. Eu tenho escutado faz 3, 4 dias direto. Entre um pretinho e outro, é verdade. O álbum ao vivo da Vera Louca, eu já dividi com vocês em outras oportunidades que eu curto pra caramba os caras. Outro dia, inclusive, fui num show deles ali no 4º Distrito. E enfim, eu gosto da vibe, eu gosto da letra, eu gosto do som. Tive a oportunidade de conhecer o Fabrício Beck. A esposa dele é amiga de uma prima minha. E há 2, 3 anos atrás eu fui no aniversário dessa minha prima. E pra minha surpresa tava lá o Fabrício Beck. Assim como quem vai a merda. Gente finíssima, trocando ideia com ele. E ontem, não sei pra quem não me acompanha no Insta, meu último take no Insta, ontem eu fiz um stories do meu retorno pra casa com a música Palácio dos Enfeites, que é uma das minhas preferidas, só pra não passar batido, com a participação do Duda Lendecker, da ex-Cidadão Kane, né? Enfim. E eu mencionei o Fabrício e a Vera Louca no stories mencionei ali, marquei os caras e tal. E o Fabrício repostou meu stories e, além disso, eu queria compartilhar com vocês isso. Ele me convidou, entre aspas, né? Não foi um convite, foi mais uma propaganda do trabalho dele. Pra 45 pila pra onde? Pra Avenida do Nazário, buscar na São Lucas.
Não vamos fazer. Passou por um momento, vamos. Não vamos, agora são 5 para 5 da tarde. Tio. Se fosse as 2 da tarde eu ia 47, 45 pilas a corrida. Tudo verdinho ali nas relações. O Fabrício então repostou, daí eu agradeci pra ele a direct e... tô fazendo um show semana que vem lá no Imaculada em Arroio do Sal. Pra quem não sabe, minha tia, a mãe dessa minha prima, mora lá em Arroio do Sal. E por isso, inclusive, que a minha prima é amiga da esposa do Fabrício, porque o Fabrício tem casa lá. Ou frequenta uma praia, enfim, sei lá. E por isso também que ele faz show desse bar lá, que é um bar que é de amigos dele e tal. E daí ele disse, tô fazendo um show lá, não sei o que, aparece. Eu disse, cara, sabe uma coisa? Vou. Eu já mandei mensagem pra Elvira, minha prima. Olha, Elvira, aqui, ó, o Fabrício tá dizendo que tem show lá no Imaculada. Vamos dar ali. Então eu queria compartilhar com vocês. No próximo sábado, dia 31, não esse agora, no próximo dia 31, eu não vou trabalhar, tá? Combinado? Vou curtir 2 dias de folga, no caso, sábado e domingo. Vou lá na casa da minha tia, esparecer, desligar tudo. Curtir um Vera Louca, não sei se o Fabrício vai... Provavelmente ele vai tocar sozinho, né? Ele tem um projeto sozinho também e tal. Mas independente disso, queria compartilhar isso com vocês. Um abraço pro Fabrício Beck. Um abraço pro Fabrício Beck. Quem não segue ele, a Vera Louca, ainda tá perdendo tempo. Principalmente a música deles é uma indicação minha aqui, enfim. Curto pra caramba. Poderia tocar agora aqui, inclusive. Mas o próprio Android Auto, acho que ele entende que o YouTube não gosta. 7,98 vai tudo te fuder mesmo. E não permite aqui que eu reproduza ao mesmo tempo que estou gravando. Mas no Instagram eu consigo. Então procure lá nas redes Vera Louca, Fabrício Beck. E a música muda tudo. Deixa eu mostrar pra vocês um lugar novo em Porto Alegre. Pelo menos uma rua que foi aberta há pouco tempo. E que vai ser a primeira vez que eu vou passar até então. Que é essa... Tô aqui na Cristiano Fischer, aqui à direita tá saindo um baita num condomínio de rico. E um Bourbon, que eu não sei como é que vai chamar essa região ainda. Belvedere, pode ser? Não tenho certeza, né? Mas enfim, abrir uma avenida bem no meio do loteamento. E eu nunca tive oportunidade, porque na verdade ela só serve para acessar Tarso Dutra em direção à Zona Norte, né? É exatamente isso que eu tenho que fazer agora. Então esse aqui é o trecho novo, olha aí, ó, pela primeira vez entrando nessa rua que chama 2504, olha que sem graça. 2504? Nada a ver. Aí, ó, aqui à esquerda vai ser um condomínio de rico. E aí na frente vai ser um Bourbon. À direita eu não sei o que vai ser. Pelo menos eu não sei, né? Agora tem que pegar a esquerda aqui. Tudo é novidade. Ó, ruas largas, bem pavimentada. Quem tem dinheiro tem tudo, né? Puta que pariu. Carlos Benevenuto, essa rua que eu tô pegando agora aqui, essa aqui já tem nome. Deve ser algum italiano parente do Zafra. Isso aqui é tudo do Zafra, né? O caso Bourbon é do Zafra também, o condomínio de rico é do Zafra. Enfim, não tem nada, só tem trabalhadores por enquanto, tudo com obra. Aqui à direita, todo esse terreno aqui à direita é o Bourbon que eu tô falando, ó. E aqui na frente, enfim, a Avenida Tarso Dutra. E ali o trem de Nova Carlos Gomes, né? Que vocês devem conhecer bastante pra quem trabalha em Porto Alegre. Enfim, tô indo ali na Gutenberg pegar a Yara pra levar pra Protásio, lá embaixo, perto da Lucas. Eu recebi a chamada, eu achei que ia pegar a câmera pra dizer pra vocês, ó, uma Stephanie no Comfort, tocou aqui 10 pila pra 1 km, mas a partida é do Zafra e da Protásio. Então pode ser que tenha alguns cancelamentos, né? Antes de mim. E talvez eu seja só mais um. Vamos ver aqui. 10 pila aqui do Zafra da Protásio para Guaporé, de Comfort. 1 km de corrida. Cadê o Rodrigo? Não tem anjo. Coloca ali atrás o cara. Enfim, não sei se vocês pegaram a ref, mas o que eu queria dizer é que eu achei no meu devaneio que é uma corrida da Stephanie no Comfort, o que seria uma novidade, um avanço, né? Dentro dos bugs pré-estabelecidos pelo estagiário. Sim, porque nada me convence, ao contrário, que aquilo que aconteceu em fevereiro
Foi tudo parte da estratégia para nos fuder atualmente, né? Enfim, não vou ficar remoendo isso aí. Mas 10 quilômetros, 10 pilas, sem dinâmico, sem zero dinâmico, né? Se tivesse 3 pilas, eu nem tocava no assunto. Segui o baile, vocês nem saberiam que fiz essa corrida. 10 pila para viagem de 1.3 no total, entre coleta e entrega. 6 minutos a viagem. Isso aí era Stephanie no X mínimo, né? Só que eu pensei, vai ter um monte de... De repente pro Zafari teve um monte de recusa. Até pode ser, né? Que os caras pegaram, viram corrida no Zafari, nem foram, já cancelaram. Mas não, ele tinha o quê? 3, 4 sacolinhas. Segurando aqui, ó, de boas. Entrou, o Rodrigo no caso, entrou, saiu e passou batido, literalmente. E 10 pila que era na conta. 156 pila por hora. Apareceu ali no aplicativo. 156 pila por hora. Mas só ficou 10 na minha conta. Agora tendo que buscar 22 para o centro. Mas ok, pelo destino eu vou aqui na Carlos Gomes, vou levar na Comendador. Eu acho que eu não tenho certeza qual das Comendador é. Ou é aquela ali através da Coronel Vicente, ou é a Rua dos BlaBlaCar, que também é Comendador, né? É uma das duas. Pai, não vou fazer essa coisa. Acabei de dar conta. Se for do BlaBlaCar eu tô fudido. Não, vamos entrar. Não vamos cancelar. Porque se for do BlaBlaCar tem que pegar tudo em rodoviária agora. Agora são 5h30 da tarde, nem pensar. Vamos cancelar. Não haja, né? Não há o que não haja entre motorista e aplicativo. Tem uma fofoca de uma fonte incerta e não sabida, e eu duvido que seja verdade isso. Mas vou compartilhar com vocês, vai que seja, alguém saiba disso. Deixa aqui um comentário dizendo que sim ou que não, que é tudo história, tudo mentira, mais uma mentira talvez contada por alguém. Chegou aos meus ouvidos que lá na turma do aeroporto, além do truco que eles jogam lá, criou-se uma bet, pessoas que apostam em quem vai ganhar o truco. Eu disse, não é possível. Não é possível. Que mundo que essa gente está vivendo? Que mundo é esse que eles estão vivendo? Eu quero viver também nesse mundo, né? Um mundo paralelo onde os motoristas se reúnem no aeroporto para jogar carta e outros que vão lá para apostar em quem vai ganhar o jogo da carta. Não pode ser verdade, né? Eu não acreditei. Mas enfim, feita a fofoca. Isso que é uma fofoca, né? Tu vai lá e joga e desaparece, assim como quem vai a merda. Pegar a Laura aqui na Carlos Gomes, vai ali pra Veador Porto. 7h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Saindo aqui do bar. Achei que ia pegar uma corrida direto pra voltar ali pro travesseiro, né? Pro edredom, no caso. Não necessariamente pro travesseiro. Só um comentário, eu sei quando. E um spoiler. Desculpa pro pessoal do KM Livre lá. Sei que quando tu estiver vendo esse vídeo já aconteceu, mas vai ficar lá no YouTube pra sempre, né? Então fica a dica aí, KM Livre Podcast, procure lá no YouTube. Agora às 20 horas, daqui a meia hora vai sair o primeiro episódio. O episódio de estreia, né, do podcast, do canal, enfim. Só pra lembrar, eu participo do próximo, que é na próxima quinta-feira. E um dos assuntos que a gente abordou foi essa questão do edredom, travesseiro, enfim. Eu achei que foi um momento bem... Foi legal, eu gostei. Fica a dica então. Mas como eu tava falando, eu vim pra cá com 2 rapazes, pensei que ia chegar aqui e tocar direto já, meu... Eu tô assim, ó. Na capa da gaita. Na capa da gaita, pessoal. Vontade de já ir pra casa agora, mas eu não fechei R$300 ainda. Quase 8 horas da noite. Fiquei de pegar o Felipe mais tarde na faculdade. Então pelo menos até mais 9 e pouquinho eu vou. Olha a vontade que eu tenho aqui, ó. Pegar meu rumo. Tô vindo aqui no posto da Diário de Notícias pra mijar. E vou fazer um plantãozinho ali mesmo, vou esperar a próxima coisa, vou ligar X, né, pra voltar a trabalhar. Que eu acho que deve estar naquele momento do bloqueio branco. Lembra do bloqueio branco? O pessoal falava direto.
Eu brincava aqui de bloqueio verde e amarelo. Não sei por que eu chamava de bloqueio verde e amarelo. Não lembro o que me levou a chamar de bloqueio. O colega não consegue estacionar na vaga de abastecimento. Inacreditável, né? O colega da COV, né? Devo estar no bloqueio branco então, porque é aquele momento que tu tá com o X desligado e não toca nada. Talvez seja a demanda dessa região e desse horário, para não tocar Comfort no caso, né? Mas aí o cara vai lá, liga X e a primeira coisa que vem é Comfort. Essas coisas que, né, que vão fudendo com a nossa cabeça. E não é que tocou uma X no Tururu ainda. Fiquei pensando, não posso pensar, senão eu vou perder, alguém vai ser mais rápido do que eu. Aceitável, diante de todos os contextos. 21 pila pegar aqui na Vila Assunção, para levar lá pra rua Dona Leonor do bairro Rio Branco. Travesseiro, como eu tava falando no take anterior. Mas claro, tocou outros vários absurdos também antes, né? Mas enfim, apareceu uma, me agarrei e vamos dar ali. Vamos finalizando por aqui já. Eu não tô me sentindo derrotado hoje, tô me sentindo derrotado por goleada, eliminado, rebaixado. Todo o pior sentimento que tu pode sentir. 8h30 da noite, tô aqui na Vila Soares, só vim buscar o Felipe. Não tô parando por causa disso. Tô parando porque tá insuportável estar na rua. Tô parando porque tá insuportável trabalhar. Tô parando porque está insuportável ganhar dinheiro. Só a resiliência está pouco já. Enfim, mais um dia terrível em relação a ganhos, em relação à oferta, em relação a tudo que nós estamos vivendo. Procure um plano B, meu bruxo, procure um plano B. Quanto antes tu sair e conseguir se livrar disso aqui, antes tu vai ser feliz. Tá foda. Tá bem complicado. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não foram, façam imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.